primeira pergunta que eu queria te falar, o que é Eclos? Posso te contar por que a Eclos antes? Pode. Que aí vai ficar mais fácil de entender o nome. Tá. Bom, eu vim do mercado corporativo, trabalhava na Microsoft. Você fez administração, Fiz um monte de coisa. Você fez tecnologia na PUC, né? Fiz tecnologia e trabalhei durante muitos anos em empresas de tecnologia. A última empresa que eu trabalhei foi a Microsoft. E eu tinha uma carreira bem sucedida. Só que aos sábados pela manhã eu fazia um trabalho voluntário numa comunidade, eu morava em São Paulo, numa comunidade do bairro do Limão. E era um contraste muito grande, a vida que eu tinha corporativa com a realidade que eu encontrava aos sábados na favela. E teve assim um episódio que eu acho que foi o que mais marcou a minha vida, porque todo sábado, quando a gente chegava no projeto, tinha sempre uma senhora que organizava tudo, era uma escola pública, deixava a escola organizada, quando a gente chegava a gente podia começar já as atividades. E teve um dia que ela não apareceu. E eu perguntei, cadê a Maria? Não veio. Eu peguei uma criança, fui até a casa onde ela morava e a vizinha falou assim, ela não está aqui, ela agora está morando numa casinha aqui mais para dentro da favela. Eu falei assim, vou lá. Aí descobri onde ela estava morando, era no núcleo da favela, que tinha assim, muita casa de madeira, que era uma realidade que eu nem conhecia, eu conhecia o entorno, que é sempre melhor. E quando eu bati, ela abriu a porta com os 2 filhos agarradinhos assim na perna e ela estava transformada. Ela tinha apanhado do marido e saiu fugida da casa. E aquela situação, quando eu olhei aquilo, e ela virou para mim e falou assim, desculpa que eu não fui hoje no projeto. Eu falei assim, não, desculpa eu por não estar fazendo nada por você, né? E aquela cena me fez refletir e pensar, o que eu posso fazer com o meu conhecimento, não só para ajudar essa Maria, mas muitas outras pessoas que passam fome, sede, que vivem uma situação de desigualdade enorme. Era como se tudo que você tivesse feito era quase que nu, ele fica assim, enxugando gelo, né? Exatamente. E aí eu fazia muito ponte aérea, Rio-São Paulo, numa livraria eu vi um livro que falava sair da Microsoft para mudar o mundo. Daí eu falei assim, opa, como assim, né? E eu só estava na Microsoft. Eu peguei o livro e li o livro numa noite. E era a história de um executivo da Microsoft que tinha saído para montar uma ONG que incentiva a leitura e monta escolas na Ásia. Só que o diferente do que ele contava é como ele usava os conceitos de gestão de empresa, do mercado corporativo, na ONG dele e fazia com que essa ONG crescesse e gerasse um impacto social não maior. Era um voluntariado qualquer, era uma coisa mais sólida. Exato, mais profissional. Mais profissional, né? Usando isso. de fato o que o mercado corporativo tem de bom para aplicar no terceiro setor. Sobretudo que a Microsoft é uma ótima empresa, né? Com certeza, com certeza. E todas as grandes empresas prezam muito em redução de custo, em otimizar os recursos, contratar uma equipe boa. Bom, e aquilo me chamou muito a atenção e eu falei, é o que eu sei fazer, gerir empresas, eu fiz isso a minha vida inteira. Então, como é que é esse terceiro setor? Como é que é esse setor das ONGs? Será que eles precisam desse apoio? Eu mergulhei um pouquinho nesse assunto, fui para a Europa conhecer um modelo de organização que tem lá e percebi que, de fato, o terceiro setor é construído de pessoas de boa vontade, mas que não tem todo um suporte conceitual de administração, de gestão, para fazer com que o projeto gere um impacto social melhor. Então, enquanto estava com os amigos em almoço, a gente pegava o guardanapo, vamos desenhar aqui o que hoje é o Instituto Eclos. Então, o que é o Eclos, que você me perguntou? É uma junção de 2 palavras, né? O eco, que é o de ecoar a mensagem do voluntariado, e o elo de formando elos. Né? A Maria depois vai contar da experiência dela, mas... vocês estavam combinados, porque quando eu descobri que vocês tinham tudo a ver, eu disse, gente, não é possível. Tá? A gente achou que vocês eram maravilhosos, fizeram uma curadoria sensacional e botaram nós duas no mesmo lugar. E quando eu olhei ali, eu falei assim, nossa, é muita coincidência. Incrível. Então, o que a gente faz são esses elos, é pegar a organização com o voluntário, com um financiador, uma empresa que seja financiadora, com o beneficiário que precisa ser atendido, e aí você faz essa cadeia do bem. Então, na verdade, a gente junta esse eco do voluntário com montar esses elos para construir uma rede.
E aí a gente disse que nós somos uma aceleradora social. Isso, eu gostei desse termo. Pega essa ONG, no caso da Maria Vai Encontrar do Rio Invisível, que é uma das ONGs que a gente acelera, que a gente ajuda. A gente pega essa ONG e faz com que, através da gestão, ela gere um impacto maior. Né? Que a gente capacita esses gestores das ONGs para gerarem esse impacto maior. Né? Porque assim, a gente vive num país que é o 10º no ranking de desigualdade. Então, quer dizer, estar no topo do ranking só é pior. E nós somos o 10º em desigualdade. Então, a gente precisa pensar no que está acontecendo no nosso país. Não dá para a gente viver numa situação cômoda, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar. Não é só uma responsabilidade do governo. Tem muita gente que fala, eu não preciso ajudar ninguém porque eu pago meu imposto, é responsabilidade do governo. Claro que é. Se não tivesse tanta corrupção, possivelmente a nossa desigualdade seria menor, teria mais educação, mas também é uma responsabilidade nossa. A gente, semana passada, né, entre o Natal e o Ano Novo, nós fizemos uma arrecadação financeira para promover uma festa para pessoas em situação de rua, aqui no Rio de Janeiro. E aí foi através do Rio Invisível que a gente descobriu que as irmãs da Madre Teresa de Calcutá estavam organizando essa festa e não tinham nada para a festa. Então elas sonharam com a festa e falaram, vai acontecer um milagre e os ingredientes vão chegar aqui. O milagre aconteceu, porque a gente mobilizou uma rede. E quando eu estava entregando os alimentos na casa, chegou uma pessoa em situação de rua, uma senhora, jovem, com um panetone na mão. Aí estava a irmã comigo, ela entregou para a irmã. Aí a irmã virou para ela e falou assim, mas por que você ganhou, por que você está me dando esse panetone? E ela falou assim, o panetone é grande e eu não vou conseguir comer sozinha. E se eu te der, você vai distribuir para muito mais pessoas. Bom, desculpa que eu até me emociono, mas quando você vê uma situação como essa, a generosidade extrema, porque a pessoa está em situação de rua, não tem casa, não tem comida, não tem água. Porque uma das coisas mais graves para quem mora na rua, quem está na rua, é não ter água para beber. Então, quando você vê uma pessoa dessa fazendo uma doação, então por que nós não podemos fazer um pouquinho, né, do que a gente sabe? E, às vezes... E aí você começou o teu instituto em 2007. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Exatamente há 10 anos atrás. Estamos comemorando muitos 10 anos aqui hoje. Exatamente. E aí tem dado certo, quer dizer, você tem conseguido acelerar negócios sociais. Sim, a gente já acelerou 400 organizações no Brasil e nós temos um sistema de gestão que tem um pouco mais de 1.200 organizações inscritas. Me diz uma coisa, Andréia, você ganhava muito bem, você era um quadro superior, uma executiva, e você largou tudo isso para fazer isso porque tem uma missão, enfim, whatever. Você vive de quê? De tudo que eu já ganhei. Você vive do seu passado? Vivo do meu passado. O que acontece? A pessoa, quando ela vai para o terceiro setor é um setor que paga mal, é um setor que não tem... Mas paga. Você inclusive, fala isso. Você gera emprego, gera negócio. Mas você depende de doação. Então, as ONGs, elas vivem assim, numa montanha-russa. Tem épocas que tem muito doador, tem épocas que tem pouco, e você vai sobrevivendo, vamos dizer. Então, é muito difícil você ter uma pessoa que sobreviva só de terceiro setor. Geralmente, a pessoa trabalha na ONG, ou fundou uma ONG e tem um trabalho paralelo. Tem um bico. Para conseguir manter essa situação. Né? Um pouco a realidade do terceiro setor hoje é essa. Deixa eu pôr a Maria nessa história, porque eu adorei, porque realmente eu estava lendo a história da Maria e diz assim, porque eu já tinha lido a sua. Aí eu estava, não sei o quê, nunca fiz voluntariado, eu nunca fiz nada, eu estava vendo não sei o quê, depois do trabalho, Rio Invisível de Goiás. Rio Invisível é o negócio da Andréia. Então, agora conta a história do começo. Você estava, depois do seu trabalho, muito cansada, resolveu ir para a internet. Então, eu sou editora de cinema, sou poeta, sou performer, celebro casamentos, tenho várias profissões. Ainda tem isso. Celebro casamentos, Nada a ver com voluntariado, nunca trabalhei com nada relacionado a isso. E estava no fim do dia de trabalho, ilha de edição, tipo Facebook, Rio Invisível, que é uma página que eu já sigo no Facebook, que dá visibilidade para pessoas em situação de rua. Então, eu já tinha visto uma foto e um depoimento de uma pessoa. Mas esse dia era um vídeo. Daí eu cliquei para ver o vídeo e fiquei... Um vídeo de 1 minuto. Eu fiquei estarrecida, assim, com aquela mulher. Era a Vera Reis. Uma mulher muito lúcida, muito inteligente, muito esclarecida, falando sobre estar em situação de rua. E eles diziam, a gente vai fazer uma semana de vídeos da Vera.
E aí eu repostei, mandei pra minha família, fiquei completamente impactada, assim. No dia seguinte, às 7 da noite, estava eu lá de novo para ver o próximo vídeo da Vera. E a Vera dizia que tinha perdido o emprego e não tinha recebido direitos trabalhistas, nem salário do mês, nem nada, e tinha falido e estava na rua. Aí eu falei, bom, advogado, conheço vários, vou entrar em contato com essa mulher, tentar ajudar ela nessa causa. Daí falei com o pessoal do Rio Invisível, me apresentei, eles me passaram o contato de alguém que conhecia a Vera, enfim, nos encontramos. Toda a impressão que eu tinha tido sobre ela se confirmou ao vivo, assim, a empatia que eu tinha sentido. Nos vídeos seguintes, ela falava sobre o fechamento da Biblioteca Parque e a falta que fazia para ela ter um lugar de cultura, onde ela podia ir ler, onde ela podia estudar, onde ela podia acessar a internet. Aí eu, meu Deus, essa pessoa está na rua e está falando sobre cultura, né? Que é a minha vida. Você foi a única pessoa que procurou ela? Sim. Aí, ao mesmo tempo, a Marcela Cruz, que é uma advogada do Veirano Advogados de Direito Trabalhista, comentou no vídeo do Rio Invisível falando, eu sou advogada, poderia ajudar. Aí eu entrei em contato com a Marcela, essa coisa da rede, né, do elo. Aí eu falei, Marcela, vou encontrar a Vera. Aí eu comentei com um amigo sobre isso, ele falou, existe uma ONG que chama Projeto Ruas, que atende pessoas em situação de rua. Aí eu fui lá no site e li sobre Housing First. Aí eu estou muito interessada nisso. Achei isso muito interessante. Deixa eu fazer um intervalo. Sim, senhora. Vamos fazer um intervalo, a gente vai voltar continuando nosso assunto aqui. Até já. Copacabana, meu bem. Tem mais uma pergunta aqui também, que é da Júlia Láurea. Ela pergunta, Andréa, como é possível hoje, em momento de crise, financiar projetos sociais? Um grande desafio, né? Porque com a crise, as empresas, que são os grandes financiadores, elas acabam reduzindo o valor do investimento. A gente, infelizmente, tem muitas organizações fechando, mas existe a possibilidade, que é o que a gente também incentiva, que é a geração de renda dentro da própria organização, que é o chamado setor 2,5. Você tem o setor das empresas, você tem o terceiro setor, e aí essa junção faz o setor 2,5, que é você trabalhar os negócios sociais. Então, você resolve um problema social através da comercialização de um produto ou de um serviço que gere renda. Então, com isso, você consegue também se autossustentar. Então, hoje, o que a gente tem procurado fazer é um equilíbrio, não só uma dependência de uma empresa como financiador, mas incentivando as pessoas físicas para acreditarem que as ONGs, sim, são honestas. Claro que vai ter sempre você o negro. Fica um pouco a garantidora desse tipo de relação. Ou seja, você pode dizer para as empresas, eu conheço essa ONG, ela é séria. Exatamente. E você pode dizer para essa ONG, olha só, essa empresa aqui que está interessada em ter uma visibilidade no terceiro setor, pode fazer tal tipo de financiamento. Exatamente. Você tem Então, você tem que fazer essa combinação para conseguir hoje se sustentar, porque realmente em momento de crise é crise para todo mundo, né? É para todo mundo mesmo. Vamos lá. Aí você fala do Housing Fest, que eu estou muito interessada nessa história do Housing Fest. Então, eu descobri o projeto Ruas e li sobre Housing First. Housing First é uma metodologia criada nos Estados Unidos por um psicólogo que foi adotada pelo governo Obama como política pública. O que ela faz de diferente? Em vez dela atender a população em situação de rua e a casa ser o último estágio, depois que você tem um trabalho ou se curou de vício, né, em drogas ou bebida, não sei o quê. Não, começa pela casa. Então, primeiro você tira essa pessoa da rua porque casa é um direito humano. Você dá uma casa para cada um? Você oferece no andar. Claro, porque senão vira um negócio do abrigo ou dos lares de acolhida, que são outra coisa. Então o que eles dizem, abrigo tem um monte de regras, você junta pessoas que não necessariamente têm nada a ver, você bota uma pessoa que está curada de vício, de alcoolismo, do lado de uma pessoa que é alcoólatra. Então, assim, casa é direito humano. Então você dá um teto para essa pessoa, você não dá uma casa que está no nome dela para ela fazer o que quiser. Ela tem direito de habitar aquela casa pelo tempo que ela precisar. Tá. Isso é política pública em vários países da Europa. O Projeto Rua está trazendo isso para o Brasil, mas eles são uma ONG pequena, não tem dinheiro para isso. Eu li sobre isso e falei, vamos levantar esse dinheiro. Então, eu que nunca tinha feito trabalho voluntário, que não tinha nenhuma relação com nada disso, me encantei pela Vera, essa pessoa com quem eu sentei, almocei, olhei no olho e conversamos sobre a vida. E falei, eu vou levantar o dinheiro para a Casa da Vera. Ô Maria, por que na minha época, a gente fazia caridade e a gente ficava quieto? Existia isso, tá? Por que eu não acho bacana, não. Eu só estou te dizendo que era assim que as coisas faziam. Por que você poderia ter ajudado a Vera? A Vera. Não podia?
Mas Como isso assim? te abriu uma porta para você ajudar mais e mais pessoas? Foi isso que a Vera te fez? Não, a Vera me fez isso lá no fim Porque da você não fazia nada, Não, eu digamos. não fazia nada, mas assim, o que acontece? Eu até falo sobre isso muito, assim. Eu sentei com o pessoal do Ruas, nos conhecemos, levantamos qual era o dinheiro que a gente precisava para a casa da Vera. Então a gente precisava de, no mínimo, 16 mil reais e o ideal era ter 22 mil reais. Eu, Maria, tenho 22 mil reais para dar para alguém? Eu, Maria, não tenho. Não, mas se você eu pega poderia... seu pai, sua mãe... Isso, né? poderia. Mas o que eu entendi? Eu entendi que isso era um projeto que precisava dessa rede de solidariedade. E, assim, para a Vera, isso é uma coisa muito complicada. Assim, a Vera é uma pessoa muito digna e muito inteligente, muito lúcida, muito ciosa da história dela, que não quer de forma alguma... Para eu vir aqui, eu liguei para ela, falei, Vera, recebi um convite, você se importa de eu ir lá falar sobre essa história? A gente negou vários convites de coisas que ela achava que iam explorar uma tragédia que ela viveu. Então, assim, o que a gente entendeu foi que essa rede de solidariedade, de quem deu 20 reais e de quem deu 3 mil reais, era uma coisa que diz pra Vera, tem aqui 238 pessoas que acreditam que você merece ter um lar, que você, sabe, merece uma vida digna, que você tem a chance de um recomeço. E isso tudo, assim, foi um processo que a gente viveu junto com muitos tropeços. Eu, o pessoal do Ruas, a própria Vera, de ir pra frente e ir pra trás, de querer e não querer, sabe? E pra mim foi uma novidade absoluta que me botou em contato com o Projeto Ruas, que é uma ONG incrível. Eu fui fazer a ronda que eles fazem, que leva mais do que só comida, cultura, atividades, né, interessantes para pessoas que estão em situação de rua. Através dessa história da Vera, eu conheci os voluntários do projeto que estão, hoje em dia, então, assim, a gente conseguiu a casa para a Vera, o crowdfunding fechou, foi um sucesso, e agora somos 4 voluntários trabalhando diariamente com a Vera, junto com o Projeto Ruas. Então, a gente tem que... a Vera está matriculada no Santo Inácio, ela começa 5 de fevereiro, volta a estudar à noite. Isso tudo foi um longo processo de seleção, de conseguir documento, vai no Maranhão, liga para a escola onde a Vera estudou para conseguir um certificado. Sabe assim? Então, assim, a gente tem pela frente um ano de trabalho de 4 voluntários ligados a essa ONG, assessorando a Vera para que ela consiga retomar a vida dela. Você não dá uma casa para alguém e a pessoa no dia seguinte arruma um emprego. Né? Então, assim, a Vera é uma pessoa lúcida, inteligente, que fala bem, é ótima vendedora, sabe? Gente, todos nós ela precisa de trabalho. De todas as ajudas. Todos nós. Então eu digo assim, sabe? Não foi uma coisa do tipo, toma aqui uma casa, se vira aí, sabe? Não é, o Housing First não é isso. O Housing First é muito mais do que isso, entendeu? Ele propõe apoio psicológico, médico, dentário, educacional, de todas as ordens, entendeu? Então, assim, somos um grupo de pessoas hoje trabalhando junto com a Vera para que ela retome a vida dela. E aí o que a gente descobriu? Que isso que eu, Maria, maluca, inventei de fazer sozinha com essa rede, né? Mas assim, eu gravei vídeo, eu fui pra internet, eu fiz um site, você propôs recompensas. As recompensas são o quê? Meu livro, entendeu? Leve meu livro, pague R$150 e leve um livro, que custa 30, entendeu? Mas é assim, sabe? Mas ajude, né? A gente tem uma arte que foi feita por um amigo meu, que era uma das recompensas da campanha. Enfim, então assim, me deu um trabalho danado. Mas a gente se deu conta de que outras pessoas como eu podem conhecer uma pessoa que está em situação de rua e falar, caramba, eu consigo levantar esse dinheiro. E aí o Projeto Ruas, né, é a nossa base para que a gente possa ajudar mais gente. Então, assim, já tem outros voluntários interessados em participar e ajudar. E, assim, todo mundo que colaborou, da minha rede e das redes que foram se formando, né? Então, a Marcela, que é essa advogada, jogou isso para as redes dela, várias pessoas colaboraram. O André, que é um dos nossos voluntários, jogou para a rede dele, várias pessoas. O negócio vai se espalhando, você já não sabe mais quem é aquela pessoa que está doando, né? Não são os meus amigos, entendeu? Porque você sabe uma coisa interessante? Só no Rio de Janeiro a gente tem 14 mil pessoas em situação de rua. E às vezes a gente acha assim, a situação de rua é aquela pessoa que não tem mais jeito, aquele tal. Não, os 2 principais motivos que levam a pessoa para a rua é problemas familiares, conflitos familiares e desemprego. Então, as pessoas não necessariamente não são lúcidas, inteligentes, capazes. Elas simplesmente perderam o emprego e não tem como se sustentar. E aí, onde é que ela vai parar? Na rua. Na rua. É, gente, é louco frequentemente, se você vive numa casa que é um inferno, se você tem pais que abusam de você, se você tem gente que bate em você na sua casa, você prefere a rua. A rua é melhor do que aquela casa. Exatamente. Agora, que ela te leve ao alcoolismo, à droga, não sei o quê, é um pouco inevitável, porque não é fácil. Você não tem onde ir ao banheiro, você na não tem verdade, água, é isso. E chega fácil. A Vera estava na rua há 15 meses, quando a gente começou a campanha, né? Então, assim, é um tempo
enorme, enorme, mas é um pra tempo ela se pequeno, recuperar. no sentido de, Exatamente. sabe Tem gente assim, que ela tá. se manteve lúcida. A Vera canta num coral, ela, sabe, ela participa ela faz terapia em Botafogo, no Centra Rio, que é uma coisa do governo que está ameaçada pela crise por falta de dinheiro, que é um lugar que atende milhares de pessoas que não têm condições de pagar por tratamento psicológico, psiquiátrico. Isso. Então, assim, ela é uma mulher que estava buscando a saúde. A saída, cura, né? sabe? E através da arte, ela canta no coral, ela fez teatro. Quando a gente se conheceu, aí eu dei meus livros para ela, na próxima vez que a gente se encontrou, ela falou, aquele seu poema da musa do século XXI foi o meu favorito. Eu falei, cara, Que aliás, demais. por padrão, né? Ficaram algumas dúvidas sobre as ONGs e o projeto. O Ronaldo Martins, ele pergunta, Andréia, o que é e como é realizada a aceleração social das iniciativas sociais? Então, nós funcionamos, a gente identifica, até você estava falando aí do artista, né? Já respondo o Ronaldo, mas a gente trabalha com muitos artistas, porque muitas ONGs trabalham na área da cultura. E eu de artista não tenho nada, sou gestora, matemática, e eu descobri um mundo, que é esse mundo de criação, porque o artista ele roda numa outra estratosfera, né? Então, o nosso trabalho é exatamente entender essa vibe do artista, do que ele está fazendo em termos de projeto, qual é a principal necessidade dele, e aí a gente entra com uma equipe de consultores, de mentores, e que vão identificar o problema que aquele projeto tem e vai colocar uma solução de gestão para que aquele projeto se desenvolva. Então, na verdade, o trabalho é feito com uma equipe. Sem equipe, a gente não faz nunca nada sozinho, a gente precisa da equipe. Então, a gente entra com uma equipe capacitada para identificar essas questões e resolvê-las. Então, é muito divertido trabalhar com os artistas, eu amo, porque é isso, vocês falam uma linguagem que é uma linguagem de viagem. Eles viajam logo, é muito gostoso o artista. E a gente tem que trazer aqui, tudo bem, eu sei que você quer fazer esse show maravilhoso, mas a gente precisa ter o financiador que vai pagar, o espaço onde você vai tocar, o som, a luz, a iluminação. Você está pensando em tudo isso, o custo de tudo isso? Porque o artista quer chegar e se apresentar, né? E tem toda uma estrutura por trás. Então, a gente faz exatamente isso. A gente entende essa necessidade de toda essa estrutura para que o projeto consiga se realizar.